sentir o abraço dos irmãos, estar próximo é muito bom. E nós iremos hoje cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Nós acompanhamos os cultos de casa, todos os domingos, e é tão bom a gente ver a igreja funcionando, a igreja ativa, a igreja enquanto corpo mesmo, realizando o que o Senhor tem prometido para nós. Então, eu peço que vocês agora vamos orar. Agradecer a Deus porque nós chegamos aqui, né? Hoje é dia de nós cultuarmos o Senhor, e nós separamos especialmente para fazer isso enquanto igreja do Senhor. Então, abaixe suas cabeças, se achegue. Quem está com o celular ligado, né? Desligue, se conecte, tudo que possa atrapalhar seu momento com Deus. Eu pedi ao irmão Zé que ore ao Senhor, leve o coração ao Senhor, para nós iniciarmos esse momento. Senhor, nosso Deus, Pai celestial, graças por nós, damos graças a Deus por mais uma oportunidade de na presença, tua casa de oração, e vamos adorar o teu nome nesta noite, anunciar a tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada ato deste culto para que possa contribuir para a nossa igreja espiritual. E mensageiro desta noite, instrumento das mãos, e que a palavra pregada venha de encontro a nossas necessidades espirituais nesta noite. Abençoa nossos irmãos que estão conosco, abençoa aqueles que estão no caminho, abençoa aqueles que desejam estar aqui, mas não podem, seja abençoado pelo Senhor e estiverem também. Nós assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar o irmão de lá, por favor, irmão de lá. Nós vamos, para iniciar esse culto, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, os cantantes dessa igreja. E nós vamos cantar hoje esse cântico do cantor cristão, colocando o estandarte da nossa vida também. Nós, enquanto igreja do Senhor, nós, enquanto pequeno Cristo. Então, quando você cantar, ele se colocar na música, não só enquanto igreja. Certo? Vamos lá, igreja. Vamos colocar de pé, de nada.
mente, então podem procurar ela no final do culto, no grupo também. Nós queremos poder enviar um recurso bom para missões e, né, contribuir com essa proposta que nós batistas temos de estar desenvolvendo missões no Brasil todo. Então é isso, irmãos, a gente conta com todos vocês. E abrindo esse mês em especial, queria que vocês olhassem aqui para o nosso ovo. Bota lá, Vivi, fazendo um favor. Vocês sabiam que o mês de junho agora é o mês da família? Nós iremos celebrar o mês da família. Geralmente a gente celebra no mês de maio, né? Mas nós fizemos uma programação para julho. Então nós vamos ouvir muito falar sobre aquilo que é essencial na nossa vida. Todos nós aqui nascemos no contexto de família. Às vezes a gente olha para o lado assim, não imagina uma forma de família. A família não é lugar de pessoas perfeitas, não é lugar de perfeição, mas foi o lugar que Deus escolheu para que nós nos aperfeiçoássemos no amor dele. Então abra o coração de vocês, a mente, a começar em mim, para que a gente possa nos fortalecer enquanto família, enquanto esse núcleo precioso que Deus escolheu. E eu quero agradecer a presença de todos os visitantes que estão aqui hoje, né? Que estão com suas famílias também. Eu vejo uns rostinhos diferentes aí. Esse mês especial a gente está recebendo também, né? Chegou da Bahia, nossa filha do coração, meu netinho do coração, que é a nossa família que Deus também nos deu. E está com ela também a Manu, nossa amiga muito querida Manuela. Então, Anne, Oliver e Manu estão aí conosco. Vão passar o mês de julho todo, dizendo matar saudade, né? Eles são dessa igreja também, né? Fazem parte do corpo de Cristo aqui. Nós estamos muito felizes de eles estarem conosco esse mês. E então nós vamos, irmãos, agora repetir nossa divisa. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Josué 24, capítulo 24, versículos 15. Na verdade, versículo 15. Eu vou ler a parte A e nós vamos ler a parte B todos juntos, 14 e 15. Eu vou ler o 14 e toda a igreja lerá o 15, que será a nossa divisa, para nós guardarmos aí no coração e entendermos a razão de Josué ter declarado o que leremos agora. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses e os seus antepassados, que adoraram além do Eufrates no Egito, e sirvam o Senhor. 15, toda a igreja. Forte no finalzinho, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, é uma decisão que nós precisamos tomar. E talvez você seja o único na sua casa que serve ao Senhor, talvez sua família toda já siga, você tenha nascido num lar evangélico, eu não sei. Mas é uma decisão que nós precisamos tomar. Independente, né, de quem venha conosco. Então declare sempre isso no coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso na vida, né, dos nossos, dos seus, e que Deus possa nos abençoar nesse mês. Muito feliz novamente de estar de volta, muito mesmo, de poder olhar o rostinho de cada um de vocês. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar a Deus agora, colocar diante dele o nosso culto também através dos louvores. Ministério de Louvor, fique à vontade.
estar com Ele face a face. Que a gente possa estar louvando e desejando cada vez mais buscar ao nome de Deus.
Obrigado, Senhor, por esse período de louvor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado cada dia, Pai. Que o Senhor esteja falando, continuando a falar dos nossos corações, ó Pai. E que a gente possa continuar adorando com os nossos dízimos e ofertas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Convido agora o irmão Zé para estar fazendo um momento do ritual. Soldados com a doce e gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor, a prestar esse culto de adoração, somente eletivo de nosso louvor, nossa adoração. Glória a Deus. Mais alto, por favor. Poder falar de Cristo, de um amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer o que Ele fez por minha vida, e que todo mundo quis igual eu sou. Ninguém tem amor igual a Cristo, podem ver a fé no maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo, quando Cristo me encontrou para me salvar. Os seus braços me cercaram com desprezo, com seu nome os passos fez me carregar. Ninguém tem amor igual a Cristo, podem mesmo a fé no maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Cada instante está comigo em me segura, mais e mais no seu amor, no seu poder. É meu dia nesta terra santa e pura, seu semblante muito querido eu posso ver. Ninguém tem amor igual a Cristo, podem mesmo a fé no maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Senhor nosso Deus, damos graças mais uma vez por essa oportunidade de estar na tua presença. Nesse momento tão sublime, nós adoramos o teu nome através da entrega dos dízimos, das ofertas, a adoração do teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado nos nossos corações essa responsabilidade, esse desejo de estarmos contribuindo financeiramente com a tua obra aqui na terra.
pedir, por favor, de ter mais água no espírito, possa estar na tua presença, meu Pai. Pecador, esta noite seja instrumento das tuas mãos. Uma palavra que é a palavra direto aos nossos corações, aos corações dos nossos necessitados, e que possamos sair daqui todos cheios da tua graça, da tua misericórdia. Oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero iniciar já a minha palavra agradecendo ao Senhor, né, por esse mês de férias que tivemos, agradecendo aos irmãos também, né, que seguraram aí a onda, que cuidaram da igreja, que pregaram, que dirigiram, que tocaram, fizeram tantas coisas. Eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Muito bom saber que a igreja não depende do pastor para funcionar. Isso é muito bom. Bem, eu quero também agradecer a presença de cada visitante que está aqui, como eu já falou, de Regi, de Lore, de Manu, e de cada um de vocês que estão aqui constantemente dando crédito à palavra de Deus. Olha, você poderia estar em muitos lugares nesse momento. Só que os lugares que você estaria não seria melhor do que a casa do Senhor. Então, boa escolha você fez, parabéns pela escolha, e você não veio aqui à toa. Você não veio aqui só para ir na igreja. Não na igreja. Não veio para a igreja. Não. Você veio aqui porque Deus quer falar com você. Só que quando Deus fala com a gente, Ele requer uma resposta. E eu preciso que você esteja com o coração não só aberto, mas com o coração escancarado para ouvir a boa palavra do nosso Deus. Olha, esse mês nós vamos estar refletindo acerca de um tema muito especial. Para você que está em casa aí, me viu subindo, já sabe o que foi. Estava de férias. Então, muito bom poder estar com você de novo. Você que está no Instagram ao vivo aí, Deus abençoe. E juntos nós vamos pensar em muito acerca das maravilhas do nosso Deus. O tema do mês inteiro da família será os desafios da família cristã na pós-modernidade. A sua família está em perigo. Existem muitos desafios para você enfrentar. E talvez você nem parou para pensar nisso ainda. E esse mês nós vamos pensar acerca deste assunto. O texto escolhido é o texto de Josué. E nós vamos entender o texto, nós vamos entender o contexto e vamos entender o porquê que esse tema foi escolhido. Os desafios da família cristã na pós-modernidade. Isso quer dizer que todas as famílias aqui estão inseridas nesse contexto. E eu, como pastor, tenho uma responsabilidade tão grande que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Nós estamos vivendo num contexto de sociedade em que nós estamos quase sendo obrigados a não nos posicionarmos. Porque se a gente falar alguma coisa, a coisa vira e a gente é um monte de coisa. Só que eu, como pastor, não posso fazer isso. Eu não posso ficar calado. Eu não posso simplesmente fingir que não é comigo que essas coisas estão acontecendo, que não é comigo que esses perigos estão rondando, que não é a minha igreja, a igreja que Jesus me deu para cuidar, que esse perigo está rondando. Eu não posso me omitir. Eu preciso me posicionar e preciso despertar você, que é a minha ovelha, e você que tem vindo aqui ouvir e dar o crédito à palavra. E aí o primeiro desafio que nós temos como família cristã para enfrentar nos nossos dias pós-moderno é o esfriamento espiritual. E sobre isso eu queria conversar com você e pedir para que você acompanhe comigo a leitura de Josué capítulo 24. Josué 24, 14 e 15 é o texto que meu bem já leu, onde Josué chutou o pau da barraca e ele se posicionou. Josué fez lá atrás o que eu preciso e o que você precisa fazer hoje. Só que antes disso teve uma conversa. Antes disso teve um bate-papo aqui.
que eu vou ler pausadamente, porque essa leitura aqui era necessária e se eu fizesse só ela, estava bom, já podia ir embora e vocês não iam entender. Mas nós vamos ler o capítulo 24, entendendo o antes e o depois, porque Josué disse: eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Então preste atenção, olha aqui na tela e acompanhe comigo. Versículo 1. Então, capítulo 24 é o final do livro. Já aconteceu um monte de coisas. Josué já foi lá, já assumiu o povo, Moisés já morreu, Josué já assumiu, já deu continuidade, um monte de coisa aconteceu até que esse dia chegasse. Olha o que aconteceu. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em uma cidade chamada Siquém. Ele convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de... Eles não compareceram diante de Josué, eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, quem era Terá? Pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Deus falando, tá? Dei Isaac, e a Isaac eu dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Eu fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que eles deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas, olivais que vocês não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês ouvir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família
nós serviremos ao Senhor. Então, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos antepassados, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse então ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, Josué, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, respondeu eles, nós somos. Então disse Josué: agora, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. E Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ele ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então, disse ele a todo o povo: vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as coisas que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Meus amados irmãos, a leitura desse texto nos provoca a fazer uma coisa: sair da nossa zona de conforto. A leitura desse texto nos provoca um processo de mudança. Era assim que os israelitas estavam, na zona de conforto. Pense naquele momento da nossa vida que tudo parece que está dando certo. Tudo. Como aquele time que o cara chuta para lá, a bola vai para cá e é gol. Está dando tudo certo. De repente as coisas desandam. Embora você chute no gol, a bola vai para lá. É assim que acontece às vezes na vida da gente. E aí a gente começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, e nada dá certo. A gente fala assim: meu Deus, e a gente até brinca, né? Maluco, comigo. Está tudo dando errado, misericórdia. O que eu fiz, Senhor? O que está acontecendo? Irmãos, isso estava acontecendo com Israel. Israel estava vivendo, parecendo que estava tudo bem, mas algumas coisas começaram a dar errado. E num belo dia, Deus chegou com Josué, mandou ele chamar todos os líderes, todas as tribos, em uma cidade chamada Siquém, e disse: reúne esse povo aqui, que hoje eu quero ter uma conversa com esse povo. E essa leitura que eu fiz aqui, gente, foi Deus retado falando com aquelas pessoas, Deus chateado falando com aquelas pessoas. Mas Deus estava incomodado com aquilo tudo. Coisas que eles estavam fazendo e pensava que eles conseguiam esconder de Josué. Não tem aquelas coisas que a gente faz que o pastor não sabe? Aquelas coisas que a gente apronta fora da igreja, o pastor não vai nem sonhar, ele realmente nem sabe mesmo. O diabo nunca soube, o pastor não vai chegar no ouvido dele, mas Deus sabe. Mas chega no ouvido de Deus, chega nos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor acampam em todos os lugares. Os ouvidos do Senhor estão ouvindo todas as coisas. Olha que Deus tremendo é o nosso Deus. Nesse exato momento, em todo o Brasil, milhares e milhares de igrejas estão reunidas no nome do Senhor, celebrando e pregando o Evangelho.
E Deus está ouvindo o culto de todas essas igrejas ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Os olhos do Senhor estão atentos. E Deus estava incomodado com aquelas pessoas, incomodado com as ações daquelas pessoas. Agora, a pergunta que a gente deve fazer: pastor, o que é que causou? O que é que estava causando o incômodo de Deus? Ou em Deus? A idolatria. Naquela época, aquelas pessoas tinham um problema sério. Eles queriam servir a vários deuses. Naquela época, a humanidade queria fazer uma coisa que Jesus disse que é impossível fazer: servir a dois senhores. Se tem uma coisa que Jesus disse que é impossível, gente, a gente fazer, é querer servir a dois senhores. É querer estar na igreja, aquela famosa frase que as pessoas usam, né? Está com o pé na igreja e um pé no mundo. Gente, é impossível viver assim. É impossível você querer agradar a Deus e ao mundo. É impossível você querer agradar a Deus e agradar as suas próprias vontades. Isso é impossível. Não pense que você está agradando a Deus. Você está agradando só a si. E naquela época isso já estava acontecendo. Eles estavam fazendo pior ainda. Além de adorar, eles estavam guardando as imagens, os ídolos, escondido dentro de casa, escondendo do líder Josué, escondendo do pastor Josué. Mas eles não conseguiam esconder de Deus. E Deus contou para Josué e pediu para que Josué reunisse todo mundo, que ele queria conversar com aquelas pessoas. Ele queria puxar a orelha daquela igreja. Isso incomodou a Deus. E o que será que está incomodando o Senhor no nosso caso aqui? Talvez o seu problema não seja de ter uma imagem escondida na sua casa. Talvez a sua idolatria não seja em outro Deus, mas seja em alguma coisa. Talvez o seu pecado não é esse pecado de Israel. Talvez o seu pecado seja um outro pecado, mas é pecado do mesmo jeito. E Deus te chama hoje, como chamou Israel, para conversar. Deus está chamando você para senta aqui, porque eu estou retado com você. Porque você está fazendo isso escondido, pensando que o pastor não sabe, pensando que o diácono não sabe, mas você está esquecendo que eu sei, que eu vejo. Deus se incomodou com aquele povo e tem se incomodado com a gente hoje. E hoje eu quero nos despertar para o esfriamento espiritual. A igreja dos nossos dias vivendo, os cristãos dos nossos dias vivendo de uma forma fria, sem zelo na obra. E aí, meu querido, quando essas coisas acontecem na nossa família, alguém tem que se posicionar. Alguém tem que dar um basta na sua casa. Se o seu marido não fizer, faça você, mulher. Se sua mulher não fizer, faça você, marido. Se seus pais não fizerem, faça você, filho. Mas alguém tem que dizer: está tudo errado, vamos mudar, vamos sair dessa zona de conforto. Esse caso aqui, da história que nós contamos, quem fez foi o pastor. O pastor disse: basta, hoje Deus, eu estou contigo, nós temos que chamar o povo para conversar. O pastor se posicionou. Nesse caso aqui hoje, sobrou para mim. Eu preciso chamar vocês para conversar. Eu preciso chamar vocês como igreja para dizer: não, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Chega da gente viver uma vida cristã superficial. Chega da gente viver se alimentando só aos domingos à noite da palavra de Deus. Chega, não dá mais. O mundo jaz no maligno. O mundo tem feito perguntas difíceis de responder e a igreja tem dado respostas fracas. Como disse a missionária aqui um dia, falando da seca da UFES. Chega de vivermos se alimentando só domingo de noite. Chega de pouco conhecimento do Senhor, dessa pouca oração, desse pouco convívio com as coisas de Deus. Chega
chega a noite, você diz: agora eu vou para a igreja. Chega disso, gente. É muito pouco para os perigos e os desafios que estão rondando a nossa família. O trabalho de vocês não é o Deus de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto que o que mais tem atrapalhado a igreja de Jesus hoje é o trabalho. Por que as pessoas andam tão cansadas? Um dia desses eu cheguei na União, no Peças, para comprar alguma coisa lá, e fiquei rindo, assim. Aí a moça que foi cobrar falou: o que foi, moça? Eu falei: não, eu sou feliz assim mesmo. Aí ela: que bom, né? O pessoal só chega aqui, a gente chateado e tal. Eu disse para ela: ô moça, as pessoas estão com duas grandes características dos nossos dias. Está todo mundo com pressa e está todo mundo zangado. Senta ali 10 minutos ali, para você ver as pessoas passando. É com pressa, com as feições bem fechadas, está todo mundo zangado, está todo mundo estressado, está todo mundo preocupado. Pergunta por quê? Trabalho. Cansaço do trabalho. Só que o trabalho de vocês não é o Deus de vocês, meus irmãos. Pois o trabalho de vocês, o Deus de vocês pode tirar. Hoje mesmo eu encontrei alguém que não congrega mais porque eu trabalho com deixa. Eu disse para ela: eu vou conversar com Deus a seu respeito, eu vou conversar com o Senhor, para que Ele tire esse trabalho de você. Não, pastor, não posso ficar desempregado. Eu falei: não. O que é mais importante para você? Servir a Deus ou o seu trabalho? Não, servir a Deus é mais importante, mas como é que eu vou sobreviver? Não, Deus dá outro trabalho para você. Eu passei por isso. Eu vivia assim lá na Bahia. Eu era cobrador, vocês sabem. Eu vivia 10 dias fora da minha cidade. Quando chegava no 10º dia da folga, às vezes caía segunda e terça, não tinha culto. Aí chegava para esse cara, eu trabalhava mais 10 dias e voltava. Aí às vezes a folga caía lá, quinta e sexta, não tinha culto. E eu falei: meu Deus, se eu ficar aqui eu vou acabar desviando, porque eu estou uma brasa fora do aprisco. O que vai acontecer comigo? Eu vou esfriar a fé. E aí começou a acontecer que a empresa começou a dobrar as escalas. Aí eu ia para 20 dias para folgar 2, quase um mês fora. E chegava lá na cidade, não era dia de culto, e eu não congregava mais. Até um dia que Deus me iluminou e falou assim: meu irmão, você cada dia não está na cidade? Essa cidade tem igreja, meu filho, vai lá. Aí eu comia. Aí eu ia para a garagem, tomava banho e ia para a igreja. Só que às vezes eu chegava na garagem, tomava banho, aquele dia tanque, o corpo relaxava para ir para a cidade, para a igreja, né? As garagens eram distantes da cidade, e aquele vácuo de escuridão. Falava: e aí não me lembro. E aí comecei a pensar: é melhor eu ir para a igreja direto. E chegava no ponto final, terminava ali, eu tirava a gravata, rolava, virava o crachá, pegava a Bíblia: motorista, pode ir, e depois eu pego o último horário voltando para a garagem e vou. E comecei a ir para a igreja de fardo e tudo. Pronto. Quando eu chegava, o pessoal me falava: vamos comprar toda a cidade só. Aí entrava, ia para a igreja, e assim eu conheci tanta igreja. Em Caramã, em Batã, em Itabuna, tantas igrejas ali no sul da Bahia que eu conheci, frequentando dessa forma. E aí foi que foi a minha salvação. Só que chegou um momento que eu comecei a pedir a Deus: Deus, me tira desse trabalho. Eu gosto de estar aqui, mas eu estou sofrendo muito porque eu não consigo te servir como eu gostaria. E Deus ouviu minha oração. Irmãos, eu quero fazer, ainda bem que está gravando, eu quero fazer uma prova com vocês aqui, ó. Se vocês fizerem a salvação, pode marcar a data aí da gravação. Se vocês fizerem esse propósito com Deus, de pedir a Deus para tirar você desse trabalho que te atrapalha de servir a Deus, se Deus não ouvir sua oração te dando um outro trabalho, eu entrego meu cargo como pastor dessa igreja. Perante o Senhor eu faço esse voto aqui. Se o que atrapalha vocês hoje, estou falando do trabalho, mas pode ser outra coisa, que atrapalha você pedir a Deus para tirar de você e fazer a sua parte, Deus não te responder, ele entrega o microfone, tira minha gravata, pega minha mulher e vai embora. Entrega a chave de vocês. Estou desafiando vocês porque eu sei que Deus ouve essa oração.
Eu estou desafiando você, e você que está em casa, porque eu sei que tudo que Deus quer é que você esteja aqui, na presença dEle, sentindo o calor do seu irmão, dando glória a Deus, amém, aleluia, louvando, cantando e glorificando o nome do Senhor. Assim como Josué chamou aquelas pessoas e disse: venha, faça isso. Eu e minha casa é assim que a gente vai fazer. E aí, quando as coisas apertou, o povo respondeu: não, longe de nós, Josué. Nós também vamos servir ao Senhor. Obedeceremos tudo que Ele disser. Josué disse: vocês não têm condições de servir a Deus. Por que não temos condições? Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês querem servir a Deus de verdade, de coração? Queremos. Então joga tudo que vocês vão esconder em casa. Nem que Josué sabe disso. Nem que Josué sabe que ele está posto de luz escondido. Está lá dentro de casa, ninguém contou. Pois é, Deus nos chama para um concerto nesta noite. O trabalho da gente não é o Deus da gente. O Deus da gente pode tirar o trabalho da gente e nos dar outro. Esse é o nosso Deus que ouve a oração. Os perigos, irmãos, os desafios deste século estão rodeando a sua família, a sua casa, e você não está enxergando isso. Israel achou que estava tudo bem, até o dia que Deus disse: basta, chega! Hoje vocês vão ter que fazer uma escolha. Só que para fazer isso, irmãos, Deus precisou relembrar para eles, vocês viram na leitura, o que Ele, Deus, já tinha feito por eles. Eu quero desafiar você de fazer uma pergunta: vai ser preciso Deus fazer isso com você? Vai ser preciso Deus lembrar para você tudo que Deus já fez por você, irmão? Tome jeito. Não precisa não. Porque se você e eu pararmos aqui um minuto, não vou nem repetir 5, se você parar 60 segundos, deixa eu ver o que Deus já fez por mim. Irmão, você vai se sentir no débito o tempo todo. Porque você vai ver que o que Deus fez por você é muito mais do que você tem feito, do que você já fez. Deus precisou relembrar, pessoal, vocês estão esquecidos? E Deus, ele guarda a história todinha. Ele começou a história falando de Terá, o pai de Abraão, que eles nem conheceram. Aí Deus foi lembrando: aí eu tirei eles daqui, levei, dei terra, Terá, Paraná, o outro foi lá para o Egito, lá eu fiz nascer Moisés, e aí tirei o povo de lá, ficou 430 anos lá no sacrifício, sofrendo. Eu tirei, trouxe, esse povo morreu, foi tendo filhos, e chegou em vocês. Vocês não plantaram vinhas, vocês não edificaram cidades, eu dei tudo de mão beijada. Vocês iam guerrear, só ganhava. Imagine um exército que só ganha. Era o povo de Israel. Eles iam brigar contra alguém, se Deus dissesse assim: ó, vai que eu estou com vocês, era certa a vitória. Não tinha nem será que a gente vai ganhar bem, não. Se Deus dissesse: vai que vocês vão ser vitoriosos, eles ganhavam, irmão. E aí Deus foi lembrando disso: só vocês tiveram as cidades aqui que eu entreguei na mão de vocês, está tudo certo, o que é que vocês querem mais? Deus fez lembrar para eles. Será que Deus vai precisar fazer lembrar? Primeiro, para início de conversa, você está sentado aqui hoje, você que nos visita, você que é ovelha minha, só porque Deus quer. Porque se Deus não quiser, não tem aquele negócio de filme que aparece assim, que a pessoa lá tem o poder. Tem uma série lá, o cara faz assim, ó, a pessoa morre. É Deus que tem esse poder. Na série é só ficção, no filme é só montagem. Ele faz assim, daqui a pouco ele levanta, tá vivo, era só um personagem. Mas Deus não. Se Deus chamar a nossa senha, lembra que eu brinquei com vocês? Irmãos, cada um de nós aqui temos um número. Cada um de nós aqui temos uma senha na mão. A grande diferença é que a gente não sabe o número, mas sabe que no dia que o seu foi chamado, já foi, velho. Já foi. Você vai ser recolhido. E aí, esse Deus que tem esse poder e tem essa autoridade, Ele está nos fazendo lembrar nesta noite de tudo que Ele já fez por nós e do que Ele ainda pode fazer. E durante esse mês nós vamos ver esses desafios que a família cristã tem para enfrentar em nossos dias. E hoje eu estou tentando refletir com vocês nesse troço chamado esfriamento. O que me consola é que Jesus já disse
isso ia acontecer, então não é novidade. Mas o que me incomoda é que isso não pode acontecer comigo e nem pode acontecer com você. Eu e você não pode se conformar que a minha família ou que eu esteja frio espiritualmente falando. Não deixe de congregar. Olha o que disse o autor de Hebreus, que a gente nem sabe quem escreveu. Ele disse assim, Hebreus 10:25, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está se aproximando, gente? Precisamos de mais alguma prova? Que Jesus está aí batendo a porta para voltar? Tem mais alguma coisa que Deus precisa mostrar a gente, gente? O que é que precisa mais acontecer? Uma coisa louca que a gente nunca imaginou que a gente veria. Eu nunca imaginei que o mundo todo pararia no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, e mais de um ano, o mundo todo, com a pandemia, parou tudo. Se Deus quiser, a nossa geração não verá isso de novo, mas talvez a gente ainda pode ver na nossa velhice o mundo parar de novo. Não pense que essa foi a única pandemia. Você pode olhar na história, se você olhar para trás, a cada 100 anos acontece uma pandemia. Só que como as coisas estão hoje, pode ser que isso mude, pode ser que a cada 50 anos, a cada 30, a cada 10, e toda vez que o mundo parar, a igreja de Jesus esfriar, estamos fritos. Se toda vez que tiver uma pandemia que forçar a gente a ficar dentro de casa, alguma doença que forçar a gente a não participar da igreja, ou não sei o que, ou qualquer coisa assim, a igreja de Jesus enfraquecer, acabou a igreja de Jesus. Não, meus irmãos, a pandemia veio nos mostrar que a gente sabe que ser igreja não é espaço físico aqui. A pandemia veio nos mostrar que a igreja sou eu, que a igreja é você, e que o culto ao Senhor não começa na igreja, começa lá em casa. Aqui a gente continua. O culto ao Senhor é lá na nossa casa. E aí está tudo certo, porque se o culto ao Senhor começa lá na nossa casa, eu não preciso do espaço físico para cultuar. Agora, que bom que tem um espaço físico, porque aí vem a minha família, junto com a sua família, e juntos a gente faz uma grande celebração a este Deus de Israel, que chegou chateado nesse dia aqui e disse: basta. Aleluia. Para finalizarmos, tem uma coisa para dizer a vocês. Só tem uma forma de combater o esfriamento espiritual. Esse perigo, esse desafio que nós temos enfrentado nos dias da pós-modernidade. Só tem um jeito de combater o esfriamento: se esquentando. Só se pode combater o frio com o quente. Só se pode combater o esfriamento se esquentando. Aí você pergunta: como é que isso acontece, pastor? Congregando. Congregando, orando, jejuando, fazendo devocionais diárias, fazendo votos ao Senhor e cumprindo, participando dos grupos da igreja, sendo ativo. Só assim. Irmãos, se você perguntar assim: por que você está tão frio espiritual? Eu faço 3 perguntas. Como é que vai você na questão da igreja? Não estou nem congregando. Como é que vai a sua leitura de palavra? Ixi, eu só pego na igreja, na Bíblia, quando eu estou lá na igreja. E como eu não estou indo na igreja, eu também não pego na Bíblia. Como é que vai a sua vida de oração? Eu não tenho nem força para orar. Essas 3 perguntas. Portanto, meus irmãos, é preciso fazer o quê? É preciso que eu congregue. É preciso que eu ore. É preciso que eu jejue. É preciso que eu faça propósitos. É preciso que eu dobre o meu joelho e ore. É preciso que eu faça minhas devocionais todos os dias, sistematicamente, igual eu tomo café, almoço e janto. É preciso que a gente busque a presença de Deus e diga: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Pai, eu quero sentir a tua presença de dentro para fora. Eu quero chegar na igreja e fechar os meus olhos e adorar o teu nome e ver o céu aberto na minha frente. Isso pode acontecer, igreja.
Isso acontece. Mas basta que você venha. E aí é aquilo que eu sempre gosto de dizer, né? Se você não tiver forças para vir para a igreja andando ou correndo, venha andando. Se você não puder vir andando, venha de joelho. Se você não puder vir de joelho, venha se arrastando. Mas venha. Porque eu provo para você que você não vai voltar para casa da mesma forma que você veio. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida toda como pastor. Nunca vi, Felipe. Nunca vi, Marquinhos. Nunca vi, Manu. Eu nunca vi igreja. Ninguém com a igreja assim, meu Deus, misericórdia, fala comigo. E chegar aqui Deus não falar. E chegar aqui a pessoa não sentir Deus. E dizer assim, meu Deus amado, que coisa tremenda. Eu estou levinho. Eu nunca vi, nunca vou ver. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor fala com o teu povo. O Senhor nos enche da presença dEle. Ele tem prazer e alegria em ouvir a sua voz. Mesmo que desafinado você seja. Um dia, uma irmã aqui dessa igreja, ovelha minha, contou para mim, pastor, eu fiquei tão triste com a coisa que aconteceu ontem. Eu disse, o quê? Eu estava fazendo meu trabalho lá com a pessoa, e aí eu comecei a cantar. A pessoa é cantora, né? Na igreja dela, e canta muito bem. E aí ela chegou para mim e disse assim, não acaba uma música não, fulano. Porque no julgar dela que canta melhor, a minha ovelhinha estava acabando com a música desafinando, né? Ô pastor, eu fiquei tão triste. Ô irmãos, sabe quando você sente o seu filho chegando para você dizendo assim, pai, os meninos juntaram na saída da escola e me quebraram. Foi a sensação que eu tive de pai. Fiquei triste por eu não estar lá para defender minha ovelha na hora. Mas como pai que prepara o filho para a próxima emboscada, eu disse para ela, minha ovelha, no dia que essa pessoa chegar aqui de você de novo, você vai cantar outra vez. E na hora que ela disser isso para você, você vai dizer assim, não tem problema não. Não é para você que eu estou cantando. Não é para você que eu estou cantando. Eu estou cantando para aquele que recebe o louvor que sai de dentro de mim. Não o louvor que sai da minha garganta afinadinha. Né? Deus quer pessoas compromissadas. Melhor que elas sejam afinadas. Melhor que elas sejam as melhores, que tocam os maiores instrumentos. Mas se não tiver elas, Deus conta comigo. Que é com a nota 3, 4 vezes. Mas ela chega certinha. Porque Deus olha para a intenção do meu coração. Deus olha para a minha verdade. E aí Deus aceita e fala assim, meu servo, eu sei que você está fazendo o seu melhor. Chegou redondo aqui. Pois é, meu irmão, minha irmã. Esse nosso Deus é um Deus tremendo e maravilhoso. E se você fizer isso, existem situações que você vai dizer, Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu fiz os propósitos contigo. Eu comecei a ler a tua palavra de novo. E eu estou sentindo meu coração arder novamente. Meu coração começou a arder de novo. Meu coração começou a me dar vontade de gritar na igreja, de dizer, glória a Deus, aleluia. E o povo começa a olhar para mim assim, e diz assim, meu Deus, escandaloso, escandaloso. Não, é felicidade. Eu estou cheio de Deus. E Deus está tão dentro de mim, que eu não consigo. Irmãos, no dia da final do Flamengo com o River Plate, que teve em 2019, o Flamengo foi campeão. Pergunte a minha esposa ali, eu gritei tanto que eu fiquei rouco, não dava nem para eu falar. Se para o Flamengo que eu não ganho nada, eu gritava, porque agora eu sou Vasco, viu, amigo? Eu grito, imagine quando eu sinto a presença do meu Deus, irmãos. Eu quero lá saber o que ele não vai dizer de mim. O que eu estou sentindo aqui dentro, irmão, eu não posso explicar. É por isso que eu grito. É por isso que eu louvo, eu adoro, eu glorifico o nome do Senhor. Porque a presença que eu estou sentindo de Deus é tão grande que eu não consigo explicar. E por isso vem uma vontade impulsionada, Zé Carlos, de dizer, glória, aleluia. E a gente faz. Então, existem cristãos, meus irmãos, que a coisa mais rara nos últimos dias é faltar uma programação na igreja, sabe? Aquelas pessoas que não faltam por nada. Mas também existe o contrário, existem cristãos que a coisa mais
tenha deixado claro para todo mundo que tem chegado aqui. O pessoal que está chegando no baú. Pergunta a cada um daquele treino esteve, que eu estou recebendo como membro. Eu deixo logo claro, olha, eu não tenho condição de ficar fazendo visita, de ir na sua casa todo dia, toda semana, tomar café com você, ficar conversando. Eu não tenho condições disso. A igreja aqui tem muitas demandas. Eu não posso ficar com você só me dando trabalho. Eu não posso. Agora, se você vier e quiser servir a Deus, e quiser cooperar, e quiser assim se entregar, você vem para a igreja certa. Eles, não, pastor, não pode ficar tranquilo, a gente já está pegado, né? Eu conversei isso com vocês? Ou familiar aí? Conversei isso com você também, ou meu filho amado? Tenho conversado com todo mundo, e graças a Deus, essa galera que tem chegado já estava pegada, querendo se envolver, querendo trabalhar, se envolvendo. Portanto, meus amados irmãos, fiquem atentos. Não cometa o mesmo erro que Israel cometeu. O que é, pastor? O erro de fazer as coisas escondidas, sabendo que Deus não ia ver, sabendo que Deus não ia saber. Deus está chateado, incomodado com o nosso comodismo. Quando a igreja fica acomodada, Deus se incomoda. Quando a igreja fica assim, com tantos braços, aquela coisa, Deus se incomoda com isso. Por quê? Porque Deus gosta de igreja ativa. Se eu sou um pastor, carne e osso, não aceito, quanto mais o nosso Deus, né? Então Deus conta com você, com cada um de vocês, com cada um. Portanto, nós vamos encerrar o culto desta noite cantando a nossa música oficial da família. Olha para nós. Antes, você explica por que você também torce para o Vasco agora. Explica a situação. Por que você torce para o Vasco? Eu torço para o Vasco porque eu amo você. Eu torço para o Vasco porque eu amo você agora. Eu sou vascão agora, firme e forte. E por que mais? Você prometeu, não prometeu? Que eu prometi para você. Foi. Eu prometi que se você não levasse gol naquele dia, eu torcer para o Vasco. Então estou fechado agora, sou vascano. Já pedi até a minha para comprar uma toalha do Vasco para mim. Amém? Vamos finalizar esse culto? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. Quero pedir para que você não se acomode. Em nome do nosso Jesus. Pai, eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero agradecer porque tu me despertaste, colocaste essa palavra no meu coração durante esse mês. E que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada ovelha minha aqui, Senhor, do aprisco que o Senhor tem me dado para cuidar, possa não só ouvir esta palavra, mas possa colocar em prática, que eles possam chegar em casa e dizer: olha só, a partir de hoje não vai ser mais assim. Eu e vocês, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia. Nós vamos nos colocar à tua disposição. A gente não quer viver mais nessa mesmice. A gente não quer viver mais nesse esfriamento. A gente quer ser brasa acesa no altar do Senhor. A gente quer, meu Deus, fazer a tua vontade. A gente quer que o Senhor conte conosco. Portanto, Pai, está aqui cada membro, está aqui cada visitante que nesta noite se decide diante do Senhor. Eles não querem mais viver uma vida acomodada. Eles querem se entregar ao Senhor. Tome em tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que estão te plantando este momento. Tome o irmão Antônio, ó Pai. Abençoa o teu servo ali, ó Pai, até de manhã. Abençoa ele, Pai. Abençoa a sua esposa, a sua família. Pai, toma o pai de Ângela, Senhor, e tia Ângela da Tobi, que está se recuperando. Toma a diaconisa Aparecida, a irmã Lindala, Pai. Toma cada um dos teus servos que estão se recuperando, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e agradeço por essa oportunidade. É em nome de Jesus. Amém. Você que está nos visitando e você ouviu essa palavra, eu vou lhe perguntar uma vez só. Você quer aproveitar que ouviu essa palavra, Deus sacudir o seu coração e quer servir a Deus? Quer largar tudo mesmo, caminhar com a gente, se batizar, ser um cristão? Quer? Se você quiser, hoje aqui fazer uma coisa só. Faz a sua pública profissão aqui agora.
Levanta sua mão assim para eu saber que hoje você entrega a sua vida a Jesus. Ó, pastor, a partir de hoje eu quero ser diferente. Faz assim para ver você. Amém. Se não há, eu vou te dar outra instrução. Vai para casa agora e pense em tudo que você ouviu. E antes de dormir, conversa com Deus novamente. Canta com a gente.
Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje, para todos sempre. Vocês terão amor? Amém. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Você que está em casa, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que outras famílias sejam abençoadas. Deus abençoe e boa noite a todos.